Paz do Senhor, irmãos. Cresceram o celular aqui, ó, novinho. Que benção, Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Pode permanecer sentado, como estão. Capítulo 17. Nós vamos ler somente o verso de número 45. Que é o tema da campanha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Permaneça a sua Bíblia aberta. Eu quero orar e a gente vai dar início. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que temos, primeiro, de entrar em tua casa, a oportunidade, Senhor, de cultuar a ti, de louvar o teu nome, a oportunidade que nós temos de ser ministrado, de orar. Esse ambiente é um ambiente de oração. A oportunidade de ouvir a tua palavra. Deus Santo, só quem tem olhos espirituais consegue entender o que o Senhor faz quando nós entramos em tua casa. Então, ó Deus, nesse momento, eu te peço que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda campanha, quando inicia, eu tenho por hábito, dar início e falar sobre a campanha. Nós encerramos na última quarta-feira uma campanha chamada de Portas Abertas. Ficamos aqui 8 quartas-feiras pregando sobre esse tema. Passaram aqui homens que trouxeram palavras ao nosso coração e liberaram bênçãos sobre as nossas vidas. E é sempre um desafio a gente iniciar uma nova campanha e nós entendermos aquilo que Deus quer falar à igreja. E o Tiago sempre chega para mim e fala: Pastor, qual é a campanha que nós vamos iniciar? Ele sempre me pergunta, eu falo: a gente está orando. E como a gente está acostumado a fazer campanha, a gente tem muito tema, né? Mas a gente não escolhe um tema, a gente escolhe um direcionamento de Deus. E Deus havia direcionado a minha vida para falar sobre Davi e falar sobre o gigante. Logo no início, quando eu comecei a já me sentir confortável por Deus de que o tema era esse, eu fiquei numa dúvida em colocar o tema da campanha como Derrubando o Gigante ou Vencendo o Gigante. Até porque tem um versículo logo depois desse que nós lemos, que fala que o gigante foi derrubado. Mas quando a gente começa a entender o texto e a profundidade, a gente entende que gigante não tem que ser derrubado, precisa ser vencido. Porque tudo aquilo que a gente derruba pode se levantar novamente. E foi o que Davi fez quando ele derruba o gigante. Ele, de fato, ele pega a espada do gigante e ali ele elimina. Então, Davi o vence. E durante 9 quartas-feiras, começando por hoje, nós estaremos tratando esse tema. Deus já deu os 9 temas, para a gente estar falando ou passando para os pregadores, onde eles estarão caminhando em direção àquilo que Deus quer tratar a igreja. A história de Davi é uma história muito bonita. Aliás, qualquer criança, ela conhece a história de Davi. A gente, quando criança e vai caminhando na presença de Deus, uma das histórias que nos encanta é de Sansão e de Davi. A gente ama a história de Sansão, porque criança vê aquele homem forte, se sente forte, quer ser forte também. Quando a gente vê o estado de Sansão, a gente fica triste. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe o quanto Deus fez na vida de um menino.
E o tema dessa noite, para a gente entrar na primeira mensagem, é falar sobre o menor da casa. Davi é o menor da casa. A mensagem, na verdade, começa no capítulo 16, no verso de número 11, quando diz assim a palavra do Senhor. Respondeu e perguntou a Jessé: estes são todos os filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu quero começar essa mensagem falando um pouco de Davi, e depois nós vamos falar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Davi, irmãos, ele é um improvável. Ele é tanto improvável que ele não foi chamado para a festa do sacrifício. No capítulo 17 vai dizer que Jessé tinha 8 filhos, meninos. E quando o profeta vai ungir, Samuel chega naquela casa, Davi não é nem convidado para aquela festa. O profeta chega, vai sacrificar naquela casa, capítulo 16 fala sobre isso. Jessé organiza os seus filhos para receber o profeta e para o sacrifício, e Davi, ele não faz parte daquele momento. E é muito interessante, irmãos, a gente olhar o texto dentro dessa perspectiva. Porque Davi, ele não foi lembrado nem pelo seu pai. Ele não foi convidado para a festa nem pela sua família. E o texto vai dizer que, enquanto Samuel está ali querendo fazer o sacrifício, ele entra na casa e ele olha o mais velho, ele falou: está aí o moço que eu vou ungir diante dos meus olhos. E Deus o repreende, dizendo que ele olhava somente com um olhar natural, porque não era aquele que Deus havia escolhido. Davi, irmãos, ele é o menor. E talvez esse é o sentimento que nós temos, muitas das vezes, em nossa vida. Às vezes, o que nós estamos vivendo é porque nós somos o esquecido, ou nós somos aquele da família que não é lembrado, ou o nosso nome nunca aparece, ou alguém nunca se lembra de mim. Davi é esse. E talvez olhando para o texto, dentro dessa questão, muitos gigantes, irmãos, se formam dentro de nós por causa de situações como essa. Davi poderia, irmãos, a partir desse momento, quero falar um pouco sobre a vida dele, ele se sentir desprezado, despreterido. Ele nutriu um monte de sentimento na vida dele por causa disso. Mas não, irmãos, quando alguém se esquece de nós, Deus lembra que nós ainda estamos faltando na mesa. Quando alguém não nos chama, Deus vai lembrar ao sacerdote de que você está faltando. E a gente precisa entender isso, irmãos. Quem sopra ou quem lembra não é o homem. Porque o texto deixa claro que na visão de Samuel, quando ele olha para o filho mais velho, ele já quer ungí-lo rei. Ele olhou para Abinadab e falou: esse é o moço. Isso para lhe mostrar, irmãos, que o homem, ele vê de forma errônea, ele decide de forma errônea. Se Deus não estivesse na direção ali, seria ungido um outro homem que Deus não havia escolhido.
Se Deus não estivesse direcionando, o sacerdote colocaria as mãos sobre alguém que Deus não havia escolhido. Mas Deus, irmãos, olhou para Davi quando ninguém via Davi. E é interessante o texto, porque eles vão passando e Deus não confirma nenhum deles. E o versículo 11 diz, e perguntou Jessé, são todos esses filhos? O sacerdote agora ligado fala assim, pô, Deus me trouxe aqui à toa. Não tem ninguém aqui para ser ungido. Não tem ninguém aqui com o propósito que Deus me trouxe a essa casa. E aí Jessé diz assim, ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Ou ainda falta o mais moço. E muitas das vezes, irmãos, o nosso gigante é porque nós nutrimos, não é o caso de Davi, mas é a forma que o via. É que nós nutrimos, às vezes, sentimentos de que somos incapazes. Eu sei que parece que caminhando nessa direção, a gente não caminha em linha com a mensagem, mas há muitas pessoas que o seu gigante é que quando ele vai fazer determinadas coisas, ele se acha o menor, ele se acha incapaz, ele acha que só dá certo para todo mundo, menos para ele. Ele acha que tudo sempre alguém consegue, menos ele. Eu me lembro que eu tinha o desejo no meu coração de ter uma casa, e Deus falava para mim que me daria. Mas, irmãos, olha para eu tinha uma condição que eu falava assim, isso é incapaz, na minha visão. Eu não tinha condição nenhuma, condição zero. Mas Deus dizendo que ia me dar uma casa. Eu tomei posse daquela palavra. Trabalhava num lugar, e aí um amigo meu disse assim, ó, estão construindo os condomínios de casas novos aqui próximo. E me parece que essas casas serão financiadas pelo governo. Falei, maravilha. Aí ele me deu os endereços, eu peguei o carro e fui um sábado, entrei num condomínio, não era aquele. Depois eu consegui encontrar o condomínio. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o corretor começou a me passar a informação da casa. E aí eu cheguei cheio de atitude, irmão, já fui escolhendo a casa, eu e Rosilene. E ela falou, eu gostei dessa aqui. Eu falei, a gente vai fechar essa aqui. O que a gente precisa? Aí ele falou, vou te mandar um e-mail, tu vai me mandar os documentos. E assim foi, irmão. E eu fui cumprindo tudo como um comprador cheio de dinheiro para comprar aquela casa. E aí passa o primeiro mês, a gente mandou o documento, passou o segundo mês, mandou o documento, passou o terceiro mês, e minha esposa, pô, eles ainda não ligaram, não falaram nada. Eu falei, não falaram nada. Quando, de repente, o telefone toca, e aí alguém me liga e fala assim, ó, já saiu a documentação, está tudo certo. Aí, o que é tudo certo, né? Ele falou, nós vamos numa agência da Caixa, em Copacabana, o contrato está pronto, está tudo pronto, e você vai assinar o contrato para começar a financiar a casa. Eu falei assim, quanto que eu tenho que pagar? Ele falou assim, saiu para você com financiamento de 100%. Só vai pagar a prestação. É para dar um glória, irmão, não tinha nem dinheiro. E assim Deus me entregou, eu comecei a pagar. Na época eu comecei a fazer conta para saber em quantas vezes eu ia financiar. Eu me lembro que eu decidi, acho que pagar em 16 anos, alguma coisa assim. Fiz a conta, falei, não, dá para pagar assim. E com 10 anos, mais ou menos, eu havia quitado a casa. Graças a Deus. Mas a minha condição, irmãos, era uma condição de impossível. Quando eu olhava para a minha condição, eu não tinha nenhuma. Primeiro que eu não tinha perspectiva, eu só tinha uma promessa.
Segundo, que eu não me via em nenhuma condição de obter nenhum imóvel, não me via em nenhuma condição. Mas quando Deus falou para mim que me daria, eu comecei a procurar então, e Deus assim fez. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas das vezes nós nos apequenamos diante de situações da nossa vida. Mas Deus, querido, Ele não está te vendo como o homem te vê. Deus já está te vendo lá na frente. Ele era o menor da casa, mas Deus já havia visto o futuro de Davi. Ele era o esquecido pelo pai, mas Deus já tinha visto ele como rei. Ele não foi convidado para aquela festa, mas Deus o trouxe para a mesa e ninguém sentaria enquanto ele não chegasse. Então, irmãos, eu quero iniciar nessa parte para a gente perceber o que Deus pode fazer. E a história de Davi começa assim: Davi é um garoto. E ele é um menino que talvez ele está tendo a primeira experiência de estar à frente de Samuel. Samuel, quando chega na cidade, os homens honram Samuel e vai com ele junto ao sacrifício. E a primeira pergunta que fizeram para ele: a sua vinda é de paz? E ele falou: não, a minha vinda é de paz. Depois, lê o capítulo 16. Ele era um homem honrado. Eu imagino aquele menino olhando para aquele homem, derramando óleo sobre a sua cabeça, porque Deus mandou ele entrar na casa dele e ungir como rei. Sabe o que mudou na vida de Davi depois que Samuel chegou lá? A princípio, na visão natural, nada. Ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Deus o promoveu depois para colocar diante de Saul, para que ele pudesse tocar a harpa, para repreender o espírito maligno que estava na vida de Saul. Deus foi o conduzindo e o aproximando do palácio. Deus foi conduzindo aquele menino e aproximando da vida de um rei. Deus vai fazendo isso. E ele não está percebendo, porque a gente não consegue ver o que Deus vai fazer, irmão. Mas Deus está lidando com Davi em situações, porque Deus estava treinando ele para ser um vencedor de gigante. A gente não sabe precisar o tempo, mas no capítulo 17 a Bíblia diz assim, e aqui eu quero mudar a mensagem: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó. Os filisteus, irmãos, eles eram os maiores inimigos de Israel. Quando a gente lê o livro de Juízes, é tudo guerra ali com o filisteu. Eles são os maiores inimigos. Israel sabia, irmãos, que tinha inimigo, que tempo em tempo eles estariam em guerra. E não é assim conosco. De tempo em tempo, quando está tudo em paz, o inimigo se levanta, lá vai a gente de novo para a guerra. Talvez a sua entrada hoje aqui é porque você está vivendo uma guerra, porque o inimigo, quando está tudo em paz, ele começa a tentar arrumar uma guerra contra a sua vida. Ele vem de alguma forma, o texto vai dizer que eles se reuniram as tropas e saíram em guerra novamente contra Israel. Às vezes está tudo bem na nossa casa, está tudo em paz, a gente olha, que bênção, mas o inimigo, irmãos, ele está sempre tentando de alguma forma. E o texto vai dizer que eles vêm novamente para pelejar contra Israel. A Bíblia vai dizer que Saul reúne os homens para lutar. E ele está ordenando a batalha, então, contra os filisteus. Mas aquela guerra, irmão, seria uma guerra diferente. Não seria uma guerra de tropa, seria a guerra de um homem contra mais um homem. O texto vai dizer, enquanto eles estão reunidos em um monte, e o povo de Israel reunido no outro monte, sai um homem chamado Golias, ele era de Gate.
tinha 2,90 metros, quase 3 metros de altura. E ele se levanta então e diz assim, olha, a gente vai fazer a guerra de um homem só, que se vocês derem um homem para lutar contra mim, e esse homem me vencer, então vocês venceram a guerra. E aqui então, irmãos, começa a história do gigante. O texto vai dizer, irmãos, que por 40 dias ele afrontou o povo de Deus e toda tarde ele saía e ele ia lá e debochava do povo de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Saul viu aquele homem, ele ficou com medo e todos os seus soldados. Olhar para Golias era ter medo, irmãos. E é esse o sentimento que o gigante se impõe contra nós. Eu não sei, irmãos, mas há muitos gigantes que se levantam contra a nossa vida. Talvez o seu gigante hoje seja o desemprego. Aonde você faz uma entrevista, 2, 3, 4 e a porta não se abre de jeito nenhum. Talvez o seu gigante hoje seja a sua saúde. Aonde você tem buscado e nada acontece. Talvez o gigante hoje na sua vida, querido, seja algo dentro da sua casa. Você querendo buscar a paz na sua casa, mas alguém está sempre, de alguma forma, trabalhando e roubando a paz dentro do seu lar. Porque esse é o papel do gigante, irmãos. Era afronta. E eles estavam ali, e ele se levantava, e ele afrontava o povo de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 17, versículo 11, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ou seja, do gigante, eles ficaram assustados e com muito medo. Irmãos, quando Golias veio e apareceu diante da tropa, ele neutralizou todo o povo de Israel e todos os soldados. Ele conseguiu que todo mundo ficasse parado, ninguém mais. A Bíblia vai dizer, no capítulo 17, versículo 16, ele vinha pela manhã e à tarde e apresentava-se diante deles. Quando eles pensavam que estava tudo tranquilo, Golias se apresentava de novo. E talvez tenha sido assim o seu Golias, querido, de manhã e à tarde. Ou talvez na madrugada. Eu não sei como que ele se apresenta diante de você, mas talvez ele tenha te afrontado o tempo todo. E eu quero te dar uma boa notícia hoje, irmãos. Quando Deus coloca gigante na frente de alguém, como Deus colocou gigante na frente do povo de Israel, é porque Deus já havia visto Davi que eu o enfrentaria. E Davi representa toda a fragilidade que nós temos, irmãos. Primeiro, ele é um garoto. Segundo, ele não é de guerra. Terceiro, ele não consegue nem colocar a armadura de Saul. Aliás, se a armadura ganhasse guerra, Saul ia para a guerra, né, irmão? Não colocaria a armadura em Davi. Davi representa todas as nossas fragilidades. Davi representa tudo aquilo, irmãos, que nós, quando olhamos, vemos o impossível. Davi representa tudo isso. Mas Deus doutor, ou seja, doutor, né, de dote, Davi de uma fé sobrenatural. A Bíblia vai dizer que Jessé manda ele levar alimento para os seus irmãos. E naquele dia ele teve a oportunidade de ver o gigante afrontando o povo de Deus. E a primeira pergunta é: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? São em atitudes de fé, irmãos, que nós olhamos para a situação e não olhamos para o gigante, mas olhamos por aquilo que está sendo feito contra nós.
Davi, irmãos, a primeira atitude dele é se impor. Quem é esse incircunciso? Enquanto havia um exército prostrado, Davi era um jovem de pé. Irmãos, Deus nessa noite, ou nessa primeira noite de campanha, Ele quer te colocar de pé. Soldado, se quer vencer guerra, não pode estar prostrado, precisa estar de pé, precisa ter autoridade, precisa conhecer o Deus que serve. Davi, no primeiro ato, disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Possivelmente os outros pregadores devem falar sobre isso. Davi se interessa pelo gigante. E ele quer saber. Ele se interessa pelo que o rei falava e ele quer saber. E aí a fala dele chegou a Saul, depois você lê o capítulo 17. E Saul que manda chamar Davi. E Davi quer lutar com o gigante. Davi quer lutar com o gigante. Eu quero encerrar a minha palavra, irmãos, justamente por aqui. Davi não se intimidou diante da afronta, enquanto o exército de Israel se intimidava. Davi, quando olhou para aquele homem, ele sabia que ele servia a um Deus vivo. Davi foi capaz de ser posto diante de Saul, para que Saul o enviasse para aquela guerra. Davi até colocou a armadura de Saul, mas ele percebeu que Deus queria que ele entrasse naquela guerra com a roupa de pastor, ou seja, com as armas que ele tinha, com pedra, alforge e agora esqueci, com a funda, isso. Eram as armas que ele tinha. Davi percebeu que não eram as armas que lhe davam que venceria a guerra, mas era o que Deus havia entregado em suas mãos. Eu quero lhe falar, irmãos, em nome de Jesus, eu não sei qual é o gigante que tem te colocado prostrado. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado de manhã e à tarde. Eu não sei qual é o gigante que você, quando olha para ele, se assusta e tem medo. Eu não sei qual é o gigante que rouba tudo que você tem. Eu não sei qual é o gigante que tem te colocado em estado de prostração. Mas eu quero nessa noite te dizer que há um Deus poderoso no céu. Essa foi a visão que Davi teve, que Saul não teve, que ninguém teve. E ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi sabia, irmãos, que ele só era um menino, mas ele servia a um Deus todo-poderoso. Você, querido, talvez seja o improvável, o menor da casa, o desprezado, não importa, mas você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que entra na guerra conosco, que luta as nossas pelejas, que adestra as nossas mãos para a guerra, que nos dá as armas que nós já sabemos usar. Um Deus que é capaz de jogar o gigante no chão e que o gigante será vencido não para a glória do nosso nome, mas para a glória de Deus. Irmãos, vencer gigante é se preparar para governar. E foi isso que Deus fez com Davi. Davi está voltando da guerra. E foi um problema. Saul venceu milhares. Davi milhares de milhares. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém?